Wellington, poderia fazer a oração para iniciar? Está congelado a imagem? Parece que sim. Daniel, pode ser você? Ele voltou. Mas pode ser você. Já chamei, né? Tá certo. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, soberano Senhor, nessa hora, nesse momento, Senhor, receba-nos na Tua presença, Pai. Estamos aqui para aprender um pouco mais do Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Esteja conosco aqui hoje, Senhor, que nós possamos aprender, compartilhar o que nós sabemos, nós possamos estar abertos, Senhor, para novos conhecimentos, Senhor. Adquirir novas experiências que nos levarão mais perto do Senhor. Esteja conosco aqui hoje, esteja conosco sempre. É isso que eu te oro, te agradeço em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então, nós estamos nesse esboço sobre o ser humano, estamos na segunda folha, e já aproveitei e coloquei no grupo o próximo esboço, que vai ser sobre a guerra espiritual. Então, hoje começamos falando sobre o propósito do ser humano. Temos aqui algumas passagens muito boas. Eu gosto muito de ver essas passagens na Bíblia onde falam sobre por que nós existimos, né? Qual o sentido da vida. Então, aqui nós temos algumas passagens que falam sobre nossa existência. Então, deixa eu ver. Eu vou distribuindo logo. Luísa pode ser Atos 17, depois a Laodiceia, Eclesiastes 12, Marília, Mateus 22, depois a Holly, 1 Coríntios 2, a Maria Helena, Tiago 1, a Márcia, 1 João 4 e Daniel, Efésios 2. Aí vai pegar todas essas passagens aqui. Então, vamos começar em Atos 17. Se todo mundo lembra, em Atos 17, Paulo está na cidade de Atenas, fazendo uma pregação para uma multidão lá, pessoas que se consideravam pessoas inteligentes, pessoas sábias. E o que Paulo disse para o povo lá em Atenas naquele dia? Atos 17, do 24 ao 27. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então, esse versículo 27 já sublinhei na minha Bíblia, até a Luísa lendo aqui me fez lembrar de Gênesis, né, que Deus colocou Adão e Eva lá no jardim e havia uma comunhão entre Deus e o casal, e é essa comunhão que Deus deseja, né, até a história da Bíblia, né, a comunhão com Deus no início, em Gênesis, o afastamento e a procura dessa reconciliação com Deus, e chegamos no Apocalipse, fala sobre no céu estaremos com o Senhor para sempre, né? Já falamos sobre isto. Então, Deus nos fez para que o buscássemos, que pudéssemos encontrá-lo. E aí aquela partezinha bonita, né? Ele não está longe, né? Ele está logo ali. Basta a gente buscar e procurar. E até olhando para vocês, eu sei que cada pessoa aqui tem sua história para contar, né?
pessoas que andaram distantes, mas um dia, né, a luz acendeu e aqui estamos, buscando esse Deus maravilhoso. Graças a Deus. Graças a Deus, né, Lau? Faz a gente sorrir, né? Amém, glória a Deus. Eu ia dizer sorrir à toa, mas não é sorrir à toa, né? Sorrir com muita razão. Verdade. Agora vamos para Eclesiastes, e quem escreveu Eclesiastes? Salomão. Não sei se ele foi o homem mais sábio do mundo, certamente não foi mais sábio do que Jesus, mas é um homem muito sábio, embora com toda essa sabedoria, ele conseguiu cometer vários erros, né? Isso também não entendo muito bem, mas pelo menos aqui ele dá uma dica muito boa, né? Um conselho muito bom. Pode ler Eclesiastes 12, 13 e 14, até é engraçado. Como nós estamos estudando Lucas durante a semana, agora, esse ano, uns 3 ou 4 anos atrás, na igreja, às quartas-feiras, nós estudamos Eclesiastes. Ficamos toda quarta-feira estudando Eclesiastes. E tanto eu quanto a Connie achamos que foi um estudo, se eu posso falar assim, muito ruim. Porque ele não dá muita esperança. Só mostra o lado ruim das coisas, que tudo, nada tem proveito, né? Tudo é correr atrás do vento. Então, pelo menos aqui ele dá um raio de luz no finalzinho. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, que seja bom, que seja mal. Então, Salomão, que tinha tanta riqueza, tanta sabedoria, tudo que, né, alguém poderia ganhar a loteria 10 vezes e não teria o que Salomão tinha. E Salomão, ele viu que aquilo tudo não adiantava nada. O que importa é obedecer a Deus, buscar a Deus. Agora vamos para Mateus capítulo 22, Jesus falando, 22 do 37 ao 40. Amém. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Obrigado. Aqui nós começamos no 37, não foi? Eu acho que eu vou mudar aqui. Bom seria se começasse no 35, que alguém perguntou a Jesus: Mestre, qual é o maior mandamento? E aí então vem essa passagem. O maior mandamento é amar a Deus e depois amar o nosso próximo. Para isto é que nós estamos no mundo. Também 1 Coríntios 2, versículo 9. Leemos. Todavia, como está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, de novo, falando sobre amar a Deus, né? Também um versículo muito bonito, né? O que é que Deus preparou para aqueles que o amam? Está até além daquilo que nós podemos imaginar. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Só um minutinho. Sem pressa, irmão. Estava marcadinho, aí saiu. Né?
12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, nós estamos procurando a coroa da vida. Até não está aqui esta passagem, mas tem aquela passagem em 2 Timóteo, onde Paulo falou que ele combateu o bom combate, guardou a fé, está aguardando essa coroa da vida que Deus promete a todos aqueles que o buscam. Amém. 1 João 4, 11 e 12. Irmã Márcia, Desculpa, eu estou aqui lendo, esqueci, perdão. Ai, agora é 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Amém. estamos aqui para amar. Amar a Deus e amarmos uns aos outros. Deus nos ajude nesse sentido, né? E agora, Efésios 2, do 8 ao 10. Eu achei interessante que muitas vezes lemos Efésios 2, 8 e 9, e paramos no 9 e não lemos o 10. É bom completar para ter o pacote completo aqui. Daniel? Então, 8, 9 e 10, né? Uhum. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E creio que a maioria sabe, existe uma polêmica sobre obras, né? Se somos salvos pelas obras, sim ou não. Eu creio que a Bíblia é clara que não somos salvos pelas obras. Aqui, versículo 8 e 9 diz que é pela graça de Deus, por nossa fé em Jesus. Jesus comprou a nossa salvação. Mas, versículo 10 diz que fomos salvos para praticarmos as boas obras. Os salvos trabalham, né? Quem é amado por Deus vai amar os outros. Então, não é que eu não mereço minha salvação porque eu faço por onde, mas sendo salvo, em minha gratidão a Deus, eu vou mostrar essa gratidão fazendo coisas boas. Que é impossível ter esse amor em nossos corações e ter esse amor preso, né? Sem compartilhar com os outros. Então, essa parte do nosso esboço é uma parte muito boa. Alguém quer perguntar ou acrescentar alguma coisa? Poderia até fazer várias aulas, várias pregações sobre essas passagens. Sim, Holly. Holly, depois o Wellington. Algumas dessas obras ele está falando para não, esse não mais importante, e esse realmente, acho que talvez eu estou errada, mas eu estava pensando porque esse foi obras de judeus, leis, ele ainda existe, e eles fazem, esse é o caminho para Deus. Tem que sempre provar sua ação. Sim. Então, mas Paulo, ele só um pouquinho, ele está vendo esse outro tipo de obra, essa obra de amor para compartilhar. Então, muito lindo essas passagens. É verdade. Wellington? Sim, em conclusão, devemos fazer boas obras não para ser salvos, senão porque somos salvos. Isto. Está certo.
e não achando que por fazer a obra, né, nós estamos merecendo alguma coisa, nós fazemos em gratidão aquilo que nós já recebemos. Muito bom. Vamos para a próxima parte, a parte 4 do nosso esboço, que fala a queda do ser humano. E voltando lá para Eclesiastes, tem um versículo aqui, depois a história maior está em Gênesis capítulo 3. Não sei se há necessidade de ler o capítulo todo lá. Aqui eu acho interessante que fala a queda no sentido de que foi o desastre, né? O ser humano que estava em comunhão com Deus, quebrando esta aliança e perdendo o que ganhou de Deus, não queda nesse sentido. Mas uma vez eu ouvi uma pessoa dando uma aula que, às vezes, nós falamos sobre o pecado, sobre uma queda ou um tropeço, mas ele diz que melhor seria dizer que é um pulo, que não é que aconteceu por acaso, mas é que foi feito propositalmente. E por isso que o pecado é sempre grave, né? Porque é uma decisão que nós tomamos. Até por isso que falamos que não existe pecadinho e pecadão, que quem toma a decisão de matar uma pessoa, esse pecado é mais grave no sentido de que não tem volta, mas quem tomou a decisão de mentir, ou a decisão de ficar com raiva, também está desobedecendo a Deus da mesma forma. E dizendo que eu vou fazer do meu jeito. Então, por isso que o pecado é grave, porque é uma afronta a Deus, né? Uma decisão de desobedecer a Deus, de ir contra Deus. Vamos ler, então, aqui, começando. Quem não leu ainda, Flávia, pode ser Eclesiastes 7:29. Depois, Wellington, Gênesis 3, versículo 6. E Daisy pode ser 1 João 2:16. Depois a gente vai dar as outras passagens. Mas vamos começar aqui em Eclesiastes 7:29. Amém. Assim cheguei a esta conclusão. Deus fez os homens justos, mas eles foram em busca de muitas intrigas. Então, essa palavra, pelo que eu sei, esse termo, não existe na Bíblia, livre-arbítrio. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, não vai encontrar livre-arbítrio, mas a gente vê como uma realidade bíblica que sempre tem pessoas tomando decisões, né, fazendo suas escolhas. E aqui na folha ele diz, Deus quer que o homem o ame de livre e espontânea vontade. Para permitir isto, o homem foi criado com o poder de escolher entre o bem e o mal. Deus deu orientações suficientes para o homem escolher o bem, mas o homem sempre acaba escolhendo o mal. Aqui está falando especialmente sobre Adão e Eva, mas é o nosso caso também, né? Vamos então ver o primeiro pecado do homem. Essa parte nós já estudamos um pouco, e como essa passagem, Gênesis 3, tem a ver com aquela passagem em 1 João 2. Então, eu vou até pedir para Wellington ler Gênesis 3, 6, e depois a Daisy pode ler 1 João 2, 16, e depois a gente olha se vocês tiverem o bolso, tem esse gráfico aqui, esse quadrado aqui, comparando esses dois versículos. Wellington?
Gênesis 3:6, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu a seu marido, que comeu também. Obrigado. Daisy, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Obrigado. Então, olha aqui. Os 3 passos lá na parte de Eva. É claro que com Adão foi a mesma coisa, né? Ela olhou para aquela fruta e viu algo bom para comer, agradável aos olhos e também desejável para dar o entendimento. E João diz, né, que a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens. Então, eu também aqui, Luísa, eu já estudei, mas às vezes eu esqueço um pouco como diferenciar entre a cobiça da carne e dos olhos. Eu sei que pelo menos 2 pecados básicos são o egoísmo e o orgulho. Eu vejo aqui esse terceiro item tem mais a ver com orgulho, né? De querer ser maior do que os outros. E os outros 2, acho que tem mais a ver com o egoísmo, o que vai me agradar, o que é gostoso, né? Então, basicamente, todos os pecados se resumem aí, né? Ou você querer sobressair, querer aparecer, até esses 3 têm a ver com as 3 tentações que o diabo lançou diante de Jesus em Mateus capítulo 4, em Lucas capítulo 4. Né? E Jesus resistiu, nós também podemos resistir. Mas não foi assim no início e não tem sido assim nem em nossas vidas, que nós também já tomamos decisões erradas. Nós também já sofremos as consequências. Né? Vamos ver, então, a letra C. Depois eu vou ver quem tem uma pergunta ou um comentário. Alves, você pode ler essas passagens aqui em Gênesis 2:17. Esse é o microfone, Alves. Eu até desliguei, porque eu acho que vocês devem ter um ventilador ligado aí, né? E o ventilador bate no microfone e faz um barulho. O vento, né? Pode ligar o microfone aí. Então vamos lá. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora, também capítulo 3, versículo 19. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. E agora 3, 23 e 24. Por isso o Senhor Deus mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo da qual
foram tirados. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden, querubins, uma espada flamejante que se movia quando o caminho para a árvore da vida, para guardando o caminho para a árvore da vida. Obrigado. Ainda existe essa espada ainda? Acredito que não, né? Se existe, existe no sentido espiritual, né? Porque o paraíso, e tinha a oportunidade de estar no paraíso. Então esse paraíso foi transportado, não plantado Eu não estudei sobre isso recentemente. Me lembro quando era criança, imaginando, né? Será que esse lugar ainda existe? Eu sei que existem muitas pessoas que falam, né? Onde seria esse lugar? Mas certamente não é o que era, né? O jardim do Éden não existe mais, né? Como foi daquela época. E o pecado destruiu, vamos dizer, a desobediência destruiu aquele paraíso. Vou pedir a Luísa para ler a nossa última passagem desta parte, que é Isaías 59, 1 e 2. Então, aqui em Gênesis, podemos ver aqui, fala sobre duas mortes, né? Morte física, parece que Adão e Eva, antes do pecado, não iriam morrer nunca, mas além da morte física, também tem a morte espiritual, que é a separação de Deus, né? Que é hoje, né? Todos nós, um dia, se Cristo não voltar antes, um dia vamos passar pela morte física. Mas a morte espiritual é a separação de Deus. Quem está em Cristo vai passar pela morte física, mas vai estar com Deus para sempre. Então, essa é a nossa esperança em Cristo. Mas o pecado trouxe a morte física para a humanidade, e o pecado individual, né, de cada um de nós traz a morte espiritual, que quem está sem Cristo, todos nós estaríamos afastados de Deus para sempre. Então, lê, por favor, Luísa, Isaías 59, 1 e 2, que fala sobre essa parte também. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. Obrigado. Então, a Bíblia Sagrada é um livro, mas dentro desse livro tem 66 livros, mas, como já falamos, basicamente esse é o tema de toda a Bíblia, né? O homem criado para estar com Deus, aí entra o pecado, então tem essa separação, e tudo na Bíblia mostrando essa separação, essa necessidade. Aí então chega Jesus para trazer a reconciliação, a restauração, e a possibilidade de termos vida com Deus, que é a próxima parte desse esboço. Alguém quer falar mais sobre essa parte aqui do pecado, da queda? Então, é claro que tudo que nós estamos fazendo aqui nessa folha é muito resumido, né? Que poderia passar aulas e mais aulas falando sobre o propósito do ser humano, o pecado, sobre agora a salvação. Então, vamos ler aqui, tem uma passagem longa, Romanos 5. Laodiceia, você poderia ler esta? Diz aqui para ler Efésios 2, mas Daniel já leu. Depois dessa de Efésios, fica
se preparando, Marília, para ler 1 Pedro, capítulo 1. E aí, então, com essas duas passagens, vamos estar falando sobre o que Jesus fez por nós, né? A parte divina, como ele diz aqui na folha, a parte de Deus. Então, Romanos, capítulo 5, vamos ler do 12 ao 21. Lemos. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para condenação, mas para o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tem um pequeno resumo, né, de uma teologia muito grande, mostrando um contraste entre Adão e Jesus, né, o pecado entrando, na realidade, por meio de Adão e Eva, né, representando toda a humanidade, e aí Jesus chegando para nos resgatar. Então, se vê a condenação por meio do pecado, vem a salvação por meio de Jesus. E tem a palavra justificação, que entra aqui, que nós, pelo pecado, somos injustos, e Jesus, que nunca pecou, se oferece por nós, e nos trata como se fôssemos justos por meio desse sacrifício. Então, no finalzinho do 21, que diz, né, a graça reine pela justiça para conceder vida eterna aos pecadores, né, como nós, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso que lá em Efésios fala, né, pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom, uma dádiva de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Sim, Luísa? Então, eu tenho uma dúvida aqui no versículo 13. Sim. Então, na minha versão porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Ele faz uma associação que o resultado do pecado é a morte.
Aham. mas a morte já vigorava desde Adão. Mas a questão é, não havia lei. Ok? Não havia lei. Eu sei que a questão do pecado é a morte, mas não havia lei. Então, como será que vão ser julgados esses que viveram antes da lei? Todos morrem, tudo bem, mas o julgamento, se É, não é levado então, em conta a lei. praticamente essa pergunta entra em todo o livro de Romanos, né? Estudar Romanos é um estudo maravilhoso. E pelo que eu entendo, claro que eu posso estar errado, a função da lei é de mostrar claramente o que é o pecado, né? Mostra como, quer dizer, tem o lado bom da lei, que a lei mostra o certo, né? Até uma terra sem lei, uma terra onde não existe regras, né? Uma terra de bagunça. Então, a lei em si é boa, porque ela mostra as coisas certas, mas a lei que é boa também revela o pecado, porque quando a pessoa transgride a lei, o pecado fica mais evidente. Então, creio que não é que sem lei pecado não existe. Acho que sem lei o pecado não fica tão evidente, tão, qual seria a amostra, né? Tão visível, talvez. E aí, até usando Romanos, quando voltamos para Romanos capítulo 1, Paulo fala sobre pessoas que não têm a Bíblia, não têm a revelação de Deus, mas ele diz que até aquelas pessoas sem lei, sem a Bíblia, já têm a própria natureza que mostra que há um Criador, e se há um Criador, devemos honrar o Criador e não a criatura. E devemos seguir o que ele deseja e não nossos próprios desejos. Então, a conclusão de Paulo em Romanos capítulo 1 é que essas pessoas têm culpa. Sim. Né? Até ele, no capítulo 1, ele mostra isso, então, depois ele entra no capítulo 2 e fala que os judeus que têm lei também são culpados, porque apesar de ter a lei, eles transgrediram a lei. É no capítulo 1, 20. Tem vários versículos ali. Uhum. Ok. Tá bom. Boa pergunta. E realmente, estudar Romanos, você tem que pensar bastante, que Paulo faz a gente pensar, né? Mas é bom que é uma explanação muito boa. Até eu estava aqui lembrando que tem várias cartas que você vê na carta, é uma carta pessoal, né? Que Paulo cita nomes de pessoas, fala de situações, como a carta aos Coríntios, né? Está falando sobre vários casos, vários problemas, tudo que precisa ser tratado, mas Romanos não é assim. Tem os nomes no capítulo 16, mas a carta, de um modo geral, é mais como se fosse uma aula, né? Uma pregação. E ele vai explicando direitinho esse processo da salvação. Muito bem. Obrigada. Nada. Vamos ler também o versículo da Marília, de 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao 21. 18 ao 21. Amém. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O conhecimento, com efeito, antes da fundação. Só um minuto. Laísa, atende para a mãe. Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. É até o 20, Léo? Me perdi. 21. Tá, perdão. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Obrigada.
Então, vou ler o que está na apostila aqui. A graça, a parte de Deus. O sacrifício de Jesus foi planejado antes da fundação do mundo. A inocência foi destruída pelo pecado, lá com Adão e Eva, foi restabelecida com a morte de Jesus, que, como em Romanos diz que ele é o segundo Adão. Através de Jesus, Deus abriu o caminho de volta para que o ser humano possa ser restaurado à presença de Deus. E ele coloca aqui, se ele quiser. A disponibilidade deste caminho é pela graça de Deus, quer dizer, nós, da nossa parte, como seres humanos, a nossa dívida é tão grande que nós não temos como pagar. Nós somos imperfeitos. E para ganhar a salvação pelo merecimento, teríamos que ser 100% perfeitos. Então, essa é a parte de Deus, né? Agora ele vem a parte do ser humano. Não que nós estamos ganhando a salvação, mas nós estamos recebendo o que ele nos dá. Até não está aqui na folha, mas tem um exemplo que eu ouvi, que eu posso compartilhar com vocês. Um pequeno exemplo seria sobre um presente, né? Se alguém... Seria um presente aqui. Tá bom. Alguém está te oferecendo um presente que é um coração, né? Você não comprou, você não fez, é um presente que alguém está dando. Mas se alguém oferece e você rejeita, ou se alguém oferece e você rasga, né? Então, você não vai ter o presente. Você precisa receber o presente que está sendo oferecido. Então, outro exemplo que eu ouvi, que para mim é muito bom, embora hoje em dia quase ninguém passa mais cheque, né? Acho que cheque ainda existe, né? Até pouco a pouco estamos no mundo sem dinheiro, né? Só o cartão, só tudo digital. Mas lembra do cheque, né? Como é o cheque? O cheque a pessoa escreve, aquele cheque representa o dinheiro no banco, né? Então, vamos imaginar, eu vou me usar, não vou usar vocês, não. Mas vamos imaginar que eu estou com uma dívida, eu estou devendo 20 milhões, e eu não tenho como quitar minha dívida, né? Trabalhando pelo resto da minha vida, não vou ganhar esse dinheiro todo. Então, de repente, do nada, um amigo aparece e diz para mim, eu vou te ajudar, eu vou pagar a sua dívida. Ele puxa um talão de cheques, pega a caneta, ele escreve lá, 20 milhões de reais. E dá-te a assina e diz, toma, você pode quitar a sua dívida. Então, eu recebi, a Laudiceia está rindo, ela está alegre. Então, mas esse cheque, eu posso fazer várias coisas com o cheque. Eu posso dizer, puxa, obrigado, mas agora estou dando uma aula, eu estou muito ocupado, eu não tenho tempo para cuidar desse cheque, então eu vou colocar o cheque na minha Bíblia, vou fechar a Bíblia e vou deixar para depois, né? Seria uma atitude. Ou eu posso até gostar muito desse meu amigo, mas eu penso que ele não tem esse dinheiro todo, que ele está fazendo isso, tudo é uma brincadeira. Então, eu posso pegar o cheque e pensar que é brincadeira e rasgar o cheque e jogar no lixo. Seria outra atitude possível, né? Ou eu poderia pegar esse cheque e pular de alegria, falar, oba, hoje é meu dia, vocês me dão licença que eu vou apresentar esse cheque e quitar minha dívida agora, né? Então, eu creio que essa terceira opção é a correta, né? Então, Jesus, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Até a Bíblia diz, né? Lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, né? Todo aquele que abraça esse presente, né? Tem a vida eterna. Então, eu acho que é assim. Então, essa parte nós estamos falando aqui sobre a fé do homem, a parte do homem, não quer dizer que nós estamos
merecendo, que até depois, né? Vamos imaginar que eu valorizei o cheque, eu levei o cheque lá para quitar a minha dívida. Se depois o Wellington me pergunta, Lery, eu soube que você quitou sua dívida. E eu vou dizer para ele, Wellington, foi muito difícil para mim, que eu peguei aquele cheque, eu tive que ir ao banco, enfrentei uma fila no banco e com muita dificuldade quitei minha dívida. Será que eu vou contar a história assim? Eu acho que, pelo contrário, eu vou dizer o quê? Você não vai acreditar, um amigo pagou tudo, né? Um amigo me deu aquele dinheiro que eu precisava, né? Eu jamais ia conseguir, ele me deu, né? Então, mesmo a gente valorizando, a gente se esforçando, a gente permanecendo no caminho, toda a honra e a glória a ele, né? Que quem pagou foi ele, tá? Então, vamos aqui. As passagens. Flávia, pode ler Hebreus capítulo 11, depois eu falo os versículos. Eu já citei João 3,16, todo mundo conhece. Daniel, pode ser Tiago 2,19. Wellington, pode ser 2 Pedro 3,9. Deise, 2 Coríntios 7, 9 e 10. Alves, Romanos 10, 9 e 10. A Maria Helena, Mateus 10, 32 e 33. Role, Atos 2, 38. Márcia, João 3, 5. E vamos voltar lá. A Luísa, Mateus 10, 22. E a Laodiceia, Atos 2, 42. Então, vamos começar com Hebreus 11. E aqui pede Flávio para ler do 1 ao 3 e depois o versículo 6. Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Agora, versículo 6. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Obrigado. Então, aqui diz, o ser humano deve acreditar que Deus existe, que ele é o criador de tudo que existe, que é o galardoador, aquele que dá recompensa àqueles que o buscam. Porém, esta fé é muito mais do que uma crença intelectual. É uma entrega total do ser humano aos cuidados de Deus Pai. E essa fé salvadora começa com crença. Já vimos João 3,16, agora Tiago 2,19. Tiago 2,19. Daniel? Amém. Diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Então, aqui nós temos que crer, mas até o demônio crê, né? Crê é um primeiro passo. Também, 2 Pedro 3, 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. 2 Coríntios 7, 9 e 10. Agora, porém,
alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, a verdadeira tristeza pelos nossos pecados deve nos levar ao arrependimento, uma mudança de vida, e essa mudança de vida leva à salvação. Também, Alves, a confissão, Romanos 10, 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Amém? Então, temos a crença, e essa crença leva uma confissão. A boca também entra em ação. Também Mateus 10, 32 e 33 fala sobre confissão. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amém? Uma confissão não só para Deus, mas uma confissão diante das pessoas. Atos 2, 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Então, o batismo também é esse momento de entrega a Deus. João 3, 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, o novo nascimento, nascer da água e do Espírito. E aqui, fechando essa parte, é a perseverança. Mateus 10, 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele perseverar até o fim será salvo. Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Então, é uma palavra muito importante, a perseverança, né? Nada nesta vida que vale a pena ter vem sem luta, sem esforço, sem perseverança da nossa parte. E aqui, então, a nossa conclusão, que diz, o ser humano é também um ser espiritual, criado para ter comunhão contínua com Deus. Infelizmente, essa comunhão foi interrompida pelo pecado. O homem perdeu a sua posição privilegiada, morreu fisicamente e espiritualmente. Pela graça, um novo caminho de volta para Deus foi providenciado através de Jesus. Se o ser humano buscar o Senhor e retomar esse caminho, a comunicação com Deus será restaurada e o ser humano ganhará a salvação eterna. Bem? E temos o versículo, acho que seria um bom versículo para memorizar, acho que eu nunca memorizei esse versículo. Poderia, se alguém for um bom compositor,
poderia até fazer um corinho com esse versículo, né? O versículo que a Holly leu para a gente. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É verdade, Mariana. Estava lendo algo hoje, esqueci como é que foi, mas o ponto da história foi que tem que ter esperança. É a esperança que nos move, né? Se não há esperança, fica difícil. Mas quando tem esperança, dá para caminhar mais um pouquinho. E esse é nosso caso em Cristo Jesus, né? Já existe um corinho. Tenho esperança. Tenho futuro. Isso, Daniel conhece. Então, quem quer acrescentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa? Então, fica para a semana que vem o próximo esboço sobre a guerra espiritual. Flávia? Nossa, foram várias passagens lindas, mas essa do 2 Coríntios 7, 9, é muito legal, eu acho. Achei muito legal. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava, de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim o arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Aí eu lembrei de Judas, né? Aham. Que ele não se arrependeu com arrependimento esse, né? Ele acabou se matando. E às vezes a pessoa, igual você falou, fica tão triste, começa a cometer vários, né, erros, porque não se arrepende, e fica tão triste que começa a se afastar, e quando viu, morreu, né? Porque o que o inimigo quer é isso, né? Nos matar, roubar nossos sonhos, né? Roubar, matar e destruir. E ele não se contenta enquanto ele não vê. Uma pergunta, Léo, apesar de que não tem nada a ver com isso. A gente até já estudou sobre isso. O diabo é nosso inimigo ou inimigo de Deus? Eu diria sim. Nosso inimigo também. Com certeza, com certeza. Hoje eu ouvi uma passagem, que o Iri estava criticando a pessoa que estava pregando, era uma mulher, e aí eu fiquei, eu acho que ela errou e tal, mas então é nosso inimigo também. Não, porque eu tive a impressão de que ele era inimigo de Deus. Também eu li algo hoje mostrando isso, que Satanás ele está lutando contra, ele quer ver a nossa derrota, né? Ele quer que as pessoas se afastem de Deus, enquanto Jesus quer que recuperar as pessoas, né? Totalmente ao contrário. Entendi. Não, agora entendi, porque eu tinha uma impressão, olha só, às vezes são tantas coisinhas, detalhes pequenos, detalhes que me levam... Eu fiquei na dúvida, né? Porque a gente está estudando tanto, eu entendia que ele era inimigo de Deus e que ele nos usava para maltratar, sei lá, para mostrar... Não, uma coisa é certa, pelo menos eu penso que é certo, Flávia, que Satanás ele não pode derrotar Deus, né? Mas ele pode deixar Deus triste derrotando a gente. Sim. Né? Sendo assim, já que é inimigo de Deus, não, tem razão. Agora, eu estava conversando com o irmão hoje à tarde sobre um outro irmão e estamos vendo esse outro irmão desanimado. E certas coisas aconteceram na vida dele e deixaram o irmão, até como a irmã falou ontem no Zoom, desmotivada, né? E eu falei com esse outro irmão, né?
eu vejo aí a mão do inimigo ali, porque ele está fazendo de tudo, não só os problemas na vida do irmão, mas se esse irmão fica desmotivado, ele para de ajudar outras pessoas. Ele pensa que ele não é qualificado para trabalhar, ele pensa que ele não serve para fazer a obra de Deus. Então, o inimigo, ele ganha pelo menos 2 vezes, né? Deixa o próprio irmão triste, mas também tira o obreiro da obra. Aí, então, falando com esse outro irmão, ele fala, então, mas nosso papel, como servos de Cristo, é de motivar o irmão, de animar o irmão. E aí, então, assim, a gente ajuda o irmão e também esse irmão pode ajudar outros. Então, realmente é uma guerra, tem, como que diz, alvos diferentes, né? E até, acho que seria interessante, eu vou falar, não sei se é verdade, mas olhando aqueles propósitos do homem, que nós vimos hoje no início da nossa aula, eu creio que, como ele é nosso inimigo, ele está contra todos aqueles propósitos. Né? Uma coisa é certa, né? Se Deus quer que nós amemos, o que o inimigo quer? Que fiquemos divididos, né? Brigando, né? Um atrapalhando a vida do outro. E assim por diante, né? Se a gente continuar assim, a aula vai a noite toda, né? Tem tantos assuntos, um assunto puxa outro assunto, que puxa outro assunto. Então, vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai amado, como é bom falar sobre o Senhor. Ficamos tristes quando falamos sobre o pecado, falamos sobre nosso inimigo, falamos até, Pai, sobre as dificuldades que trazem o desânimo e deixa a pessoa triste, desmotivada. Mas nós sabemos que o Senhor é fiel, que o Senhor está do nosso lado, que suas promessas são verdadeiras. Então, aumente, Senhor, a nossa fé, que nós possamos acreditar, não só que o Senhor existe, mas que o Senhor é aquele que há de premiar todos que buscam o Senhor. E que nós possamos tentar imaginar o que está além da possibilidade do nosso olho ver, está além da possibilidade de nossa audição escutar, tudo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam o Senhor e perseveram até o fim. Então, nos ajude, Pai, que possamos caminhar mais um dia. E também, Senhor, use-nos para ajudar outras pessoas que possam também andar nesse caminho maravilhoso, o caminho da vida, que é o caminho de Cristo Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para Amém. gravação.